Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal com uma vitória do Flamengo para cima do Bragantino pelo placar de 2-1, né? Gols aí de Léo Pereira e também gol de Wesley, que possivelmente estará aí se despedindo, né, da equipe do Flamengo, tendo seu substituto Emerson Royal, que está aí deixando o Milan e fechando com o Flamengo, segundo informações do jornalista Fabrício Romano. Mas sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. O que venceu, sim, venceu seu confronto, venceu de virada Bragantino por 2-1. E tivemos o Pedro como titular, tivemos o gol do Wesley, que pode ser o gol da despedida, o Wallace entrando, participando do gol do Wesley, dando muita mobilidade para esse time do Flamengo também. Mas a gente está falando de um meio de segundo tempo. Vamos colocar, do primeiro gol do Flamengo para frente, é aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver, que a gente também gosta de ver. Mas até chegar nesse ponto, né, Birner, era um jogo um pouco encalacrado para o Flamengo que a gente falava, tá abaixo de novo, o Flamengo tá devendo. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos e todas, concordo contigo, William. Se alguém achava que bastava o Pedro entrar para o Flamengo ser imbatível, o jogo mostrou que não. Eu acho que o jogo deixa claro que as ideias principais do Filipe Luís são necessárias, que é a capacidade de pressionar alto, de jogar com intensidade para tornar o adversário a partida desconfortável. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Arrascaeta não faz tanto isso, o Pedro não faz tanto isso. O Bruno Henrique, jogando de centroavante, faz isso pelo lado, faz menos do que o necessário. Ou seja, hoje ele agregou em campo, de acordo com a disponibilidade de jogadores, talvez o que ele tenha de melhor tecnicamente ou muito próximo disso. E o time perdeu intensidade. Acho que foi um jogo razoavelmente equilibrado. É muito importante para você ganhar os pontos corridos, você não jogar tão bem e ganhar jogos quando você não joga tão bem. Isso acontece. O Flamengo vai jogar bem muitas vezes. Hoje não foi uma dessas. Mas você atrela ao Pedro abaixo de intensidade? Não só o Pedro. Acho que o Arrascaeta não tem tanta. O Bruno Henrique pelo lado tem menos, por exemplo, do que teria outro jogador, do que teria, por exemplo, o Plata pode fazer mais pressão, o Bruno faz também. Aí o time inteiro passa a ter mais pressão. Então, e supre a falta de pressão do Arrascaeta, que tem essa dificuldade. Temos um problema, então. Às vezes, a escalação que fará um time ganhar os jogos não tem os melhores jogadores tecnicamente. E eu acho que o Felipe está buscando esse balanço e hoje talvez tenha servido de experiência para ele entender que quando ele precisa dessa intensidade, talvez essa não seja a melhor formação, ou os jogadores têm que subir fisicamente, que é difícil no calendário do Campeonato Brasileiro. Eu acho, Bini, um abraço a você, boa noite, Calça, Breiler, William, fã do esporte, só para pegar aqui o assunto. Eu acho que a gente vai debater muitas vezes durante o ano, como a gente já debateu, a composição de Arrascaeta e Pedro juntos, a gente já falou, chovendo molhado, intensidade, os dois talvez não estejam muitas vezes juntos, hoje até causa uma certa estranheza, porque o Filipe Luís não gosta. Mas eu acho que tem outro componente para esse comportamento, muito no primeiro tempo, inclusive. Sim. Me parece, além da intensidade sem a bola, além da pegada que não existe, ou além da pressão que muitas vezes não existe... Ela existe, só não é a necessária. Eu estava assistindo o jogo com o Elton e a gente ficava reparando a maneira quase como que passiva, só para cobrir com os olhos a pressão do Pedro, do Arrascaeta. Só que para mim o problema do primeiro tempo não foi nem esse. O problema do primeiro tempo para mim é que parecia que faltava perna quando o Flamengo tinha bola. Concordo. Faltava perna ao Arrascaeta quando o Flamengo tinha bola. Faltava perna ao Pedro quando o Flamengo tinha bola. Para mim faltava perna ao Bruno Henrique quando o Flamengo tinha bola. E aí, para mim, denota uma outra coisa, que eu acho que é cansaço. Tinha muito mais a ver com cansaço do que a intensidade de Pedro e de Arrascaeta marcando. Aí eu vou pro segundo tempo, para mim tem um desenho diferente. O Flamengo consegue uma segunda vitória muito importante sem ser brilhante. Mas o segundo tempo de hoje, para mim, é muito melhor que qualquer recorte do jogo contra o Fluminense no fim de semana. Segundo tempo, você tem Vinha, você tem o Wallace, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era
atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Wallace, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando tá no ápice também E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo. Eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, que é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea... Teve o jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Mas ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Wallace é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz... vamos com calma, eu já estou para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Não tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Ainda não está confirmado, ainda não está confirmado também, enfim, tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa, tem a digital ali do Felipe Luiz ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória. Não é esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim. Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais. O Gerson já foi. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar o ritmo do futebol que se joga hoje e do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde. Ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Olha, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então, o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro
ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Felipe Luiz desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade, diferente daquilo que a gente vê até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda, o Flamengo está num outro nível e patamar, como diria Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saul Niguez, que foi companheiro do Felipe Luiz, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz que foi companheiro do Pedro e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Felipe Luiz seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Pedro, até pelo Flamengo, que não foi o melhor tempo do Flamengo, ele foi... Assim, cadê o Pedro? Onde é que estava o Pedro no jogo? Não tinha o Pedro no jogo. E tinha uma dificuldade do Flamengo em jogar. A segunda etapa foi superior e com a virada o Flamengo consegue um grande resultado. Mas eu vejo um Flamengo assim, vamos ver quando terminar a janela aqui de contratações, que Flamengo nós vamos ter. Talvez seja um Flamengo um pouquinho diferente para o resto do campeonato. Felipe Luiz vai falar neste momento. Vai, Felipe. Jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Vamos ver aí o que eles estão falando sobre o lateral direito Emerson Royal. Atenção, que está fechando com o Flamengo para 2025, substituindo o lateral direito Wesley, que está sendo vendido para a Roma. Vamos ver aí as informações exclusivas sobre o novo possível reforço do Mengão. Estava conversei, eu liguei, eu falei por telefone com o pai do Emerson Royal, né, jogador do Milan, que estava a caminho agora do Besiktas com exame médico, com tudo, cara, tudo pronto já.
E o Flamengo já Era está empréstimo. É empréstimo. Era empréstimo. Isso aí, empréstimo, exatamente. Estava a caminho do Besiktas, só que a proposta do Flamengo é melhor. E aí o que o pai dele falou, já, cara, sem spoiler, já vamos passar para a galera, o que o pai dele me falou foi o seguinte, para ele, seleção é muito importante. E ele vê a ida para o Flamengo, o clube que era do jogador que está convocado, também o Wesley, ele pegar uma vaga no clube que projetou o Wesley para a seleção é um movimento interessante. Então ele entende que além do Flamengo, que ele gostaria, é um movimento interessante de se aproximar da seleção e ir para um clube que está projetando jogadores para a seleção. Queira ou não, ele falou comigo, todos os jogadores do Flamengo hoje, a maioria é selecionável ou já foi selecionado. Então, você está no Flamengo hoje, você está na vitrine e ele tinha esse interesse. Então ele me passou, sim, que é um interesse dele vir para o Flamengo e que a proposta do Flamengo salarial é melhor. Então, o Besiktas pode estar sendo aí atravessado, né? O negócio está sendo atravessado aí, o Flamengo pode sim, está muito perto até de conseguir convencer o Emerson. Na verdade, nem precisa convencer, né? Pelo que o pai falou, não precisa nem convencer. E aí a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, porque tem que conversar com o Milan também. O Flamengo tem que convencer ali o Milan, que já tinha feito essa operação, como a Raíza falou, de empréstimo com o Besiktas. Agora, é claro que isso é um pedido do Felipe Luiz. E o que o Fabrício Romano trouxe, né, que foi ele que trouxe a informação inicial, que o Flamengo está nessa movimentação para correr para resolver o Wesley, que está relacionado para o jogo de hoje. Né? Ele viajou para Bragança, está lá para ser relacionado, deve ser titular contra o Bragantino, e o Flamengo se movimenta para contratar esse lateral direito. Tem outros nomes em pauta, mas o principal alvo nesse momento é tirar ele desse negócio pelo Besiktas e trazer e ao interesse do jogador. O outro jogador que o Flamengo estava na mira era o Vinícius Tobias. Tem outros nomes também, mas um desses nomes era o Vinícius Tobias. E conversando com uma pessoa envolvida na negociação, ela me falou que é inacreditável o valor que foi pedido, né, pelo Shakhtar Donetsk, o valor de 25 milhões de euros, exatamente o valor da negociação do Wesley, e isso irritou o Flamengo. Então esse jogador se distanciou do clube e aí o Flamengo procurou por outras opções e chegou no nome desse quase fechado, né, Emerson Royal. E aí o Flamengo então tentando no último minuto desfazer o negócio dele com o Besiktas para trazer ele para o mais querido do mundo. E aí, interessante o nome, Raíssa Garoni e meu amigo José Ilan. Raíza. Ô, Papa, o Emerson é um jogador que, assim, ele é rápido, né? Forte. Joga de zagueiro, jogador. Tá? Apesar de jogar de zagueiro, como lateral, não é um jogador que defende bem, né? Uma deficiência dele a parte defensiva. Mas ele é um jogador de muito apoio, é um jogador rápido, é um jogador veloz. Acho que pode agregar. O Flamengo, eu já vi alguns torcedores falando sobre a questão dele na Europa, né? Que nunca se firmou de fato, foi mal nos clubes ali por onde passou. Mas a gente tem também o exemplo de vários jogadores que vieram para o Flamengo, que estavam lá e que não se firmaram lá e vieram para cá e jogaram muito bem, né, como o próprio Gabigol, o próprio Pedro, apesar do Pedro ter ficado muito pouco tempo na Europa, né, mas a gente tem exemplo de jogadores que não foram bem, né, não tiveram tanto sucesso lá, voltaram para cá e jogaram muito bem com a camisa do Flamengo. É um jogador que tem 26 anos, se não me engano, então tem uma idade 26, boa, 26. Tem um lastro para entregar de tempo, né? Eu acho que é uma situação interessante. Tem que levar em consideração que o Flamengo está nessa negociação aí com o Varela e até agora não assinou a renovação. O Varela já pode, por exemplo, assinar pré-contrato com qualquer equipe, tem contrato só até dezembro, precisa resolver logo essa questão da renovação dele e essa situação do Wesley. Então o Flamengo está muito pressionado para resolver essa situação logo. E como o Milan estava negociando o Emerson Royal por empréstimo com o Besiktas, o Flamengo chegando, por exemplo, com uma oferta de compra, de repente até em valores menores, a informação que vem lá da Turquia
é que era um empréstimo com opção de compra. A opção de compra estava em 10 milhões de euros. Né? Talvez até se o Flamengo oferecer menos, mas comprá-lo agora, sei lá, 8, 9, talvez o Milan aceite, contando com a vontade do jogador, que é sempre fundamental numa negociação, né? Tem tudo para caminhar bem e ter um desfecho positivo. Né? Eu acho que dos nomes assim disponíveis, é uma opção interessante para o Flamengo. O Flamengo venceu de virada a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1. O Flamengo até saiu perdendo, né? Começou perdendo, né? Após gol do Bragantino, mas conseguiu a virada. Aí ainda no segundo tempo o Flamengo empatou o jogo, né? Com uma bela assistência de Georgian Arrascaeta. Mais uma assistência para ele, né, o craque do Mengão, e gol de Léo Pereira, né, o zagueiro artilheiro. E também no final, já na parte final do jogo, o lateral direito Wesley fez o seu gol aí de despedida, muito provavelmente se despedindo da equipe do Flamengo, pois está sendo vendido para a equipe da Roma da Itália. O Flamengo, segundo informações do jornalista Fabrício Romano, está aí em negociações avançadas para contratar o lateral direito Emerson Royal, da equipe do Milan da Itália. O Flamengo está aí trazendo o substituto do lateral direito Wesley, né? Flamengo que está se reforçando aí no mercado de transferências, se reforçando não só em números, mas também em muita qualidade. Fala aí em torno de 10 a 12 milhões de euros. Esse valor deverá ser os valores que o Flamengo deverá desembolsar para acertar a contratação, que já está bem encaminhada com a equipe do Mengão, né? Com essa vitória, o Flamengo chega a 33 pontos, com um jogo a menos que o Cruzeiro, que tem 34, podendo aí o Flamengo, ganhando o jogo a menos, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro 2025. O Flamengo aí já está aí no G4, segunda colocação garantida, e no final de semana aí vai para mais um duelo no Campeonato Brasileiro. Se você gostou dessas informações da vitória do Flamengo e também da possível contratação do lateral direito Emerson Royal, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.